Eles estão cutucando e estão assim... E isso é bom. Tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil e fora dele é bom. Eu vi algumas pessoas comentando assim, só notícia ruim. Filhão, vem pro mundo real. Sai. Sai da TV. Vem pro mundo real. Isso é bom demais tá acontecendo. Porque há quanto tempo nós denunciamos o Foro de São Paulo? Há quanto tempo? E eu lembro que na época de campanha tinha gente falando assim, não, mas depois a gente fala de negócio de ideologia de gênero, aborto, Foro de São Paulo, vamos falar de economia. Vamos falar de economia que isso aí vai animar o empresariado. Olhos técnicos aí. Né? Entendeu? Então tá aí o resultado, entendeu? Quanto tempo a gente falava da tirania, da ditadura de alguns ministros da STF? Exatamente. Agora tá aí, tá visível, tá palpável. Uma coisa é falar argumento etéreo, argumento especulativo, que fica assim, fica aqui voando, palavrinhas, conceitos. Outra coisa é quando isso aqui, esse conceito bate na tua cabeça. Você fica falando, não, água, copo, molha. Aí você fica lá, molha, água, copo. Aí quando o troço bate na cabeça e molha, aí você, agora eu entendi o argumento. Então, agora tá tudo... Tem muita gente que não entendia, que agora tá entendendo o que tá acontecendo. E isso é bom, isso não é ruim. Pô, eu precisava disso aí pra me chacoalhar. Eu preciso fazer um instituto, eu preciso fazer uma fundação, eu preciso criar um grupo, eu preciso criar uma rádio aqui na minha cidade, uma rádio online. Eu não preciso estar em rádio nenhuma ali, eu preciso criar um programa no Facebook, no YouTube. Um grupo de estudo. Um grupo de estudos. Vai pra casa dentro, leva os livros que você fica dando aqui, livraria Terça Livre, compra 1, 2, faz leituras dinâmicas entre as pessoas, começa a ver, mesmo. Né? O que eu desejo fazer com vocês é o que, salvaguardando proporção, é o que Madre Teresa fazia com as crianças de casta menores que não queriam comer. Algumas crianças na Índia de casta inferior, menor ou inferior, elas não queriam comer para não pecar, aspas, né? Contra a religião deles lá. E aí a Madre Teresa abria a boca com a força e dava comida e batia na cara das crianças, para as crianças, come, come! E as crianças, pele e osso, não querendo comer por causa da casta inferior. E ela ali. E é isso que eu quero fazer com vocês. Ó, acorda, acorda. Vamos pegar esse alimento aqui. Esse é o único alimento sólido que vocês têm. O único alimento verdadeiro. Acorda, vamos embora. Desanima numa situação como essa. Quem desanima em qualquer situação é o frouxo. É o cômodo. É aquele que prefere sacrificar a liberdade para ter um prato de feijão. Exato. E aí como é que você vai falar com seus netos no futuro? Porque o pessoal põe muita culpa no passado, né, nas gerações anteriores. Não fizeram nada, deixaram isso tudo acontecer. Mas aí se você, diante do problema que você está vendo, você acha que você tem que assumir a atitude mais cômoda, você está fazendo exatamente o mesmo erro de todas as gerações anteriores desse país. E eu não estou falando dos últimos 10, 20 anos, não. Estou falando dos últimos 100. Até mais. Que foi quando começou, quando teve o golpe da República. Que aí começa todo mundo a fazer aquilo que era mais cômodo. E deixar tudo acontecer. E para aqueles que estão cansados, eu tenho um recado. Vai piorar. Vai piorar muito mais. É assim no treino. Quando você está ali... Por que São Paulo usa esse exemplo? Qual é o exemplo que São Paulo dá, Max? Do atleta, né? Qual é o exemplo que ele dá? Porque ele fala do atleta da corrida, né? Então ele vai falar isso. O atleta, ele no treino, ele se esforça muito mais para quando ele puder realmente atuar, né? Ele conseguir fazer sempre o melhor, né? Eu não me lembro agora as palavras exatas, mas a ideia da imagem é Mas essa. por que ele dá o exemplo do atleta? Que ele mortifica o próprio corpo. Né? Exato. Então, assim, vai piorar. É dor no próprio corpo. Vai piorar. Só que isso... O corpo humano é tão maravilhosamente constituído por Deus que até esse cansaço que dá ao corpo faz bem. Exato. Até o cansaço do corpo faz bem. O cansaço que você está sentindo agora faz bem. É o cansaço que vai te fazer dobrar mais os joelhos. É o cansaço que vai fazer você entender o seguinte: puxa, eu sem a ação divina não posso fazer nada. Isso vai criar uma dependência maior de Deus. Isso vai dar uma dependência muito maior. O que eu posso fazer é pouco. Então eu preciso depender de Deus.
Eu preciso que meu país sofra uma intervenção divina. Você vai dobrar mais os joelhos, você vai no domingo para a igreja com muito mais força, muito mais intensidade. Lembrando que intensidade não é barulho. Max, quem pode mais? Uma bomba com pólvora ou a divisão de vários átomos? Sem dúvida, a divisão de vários átomos. Então veja o que acontece quando você vai lá e divide os átomos. Bomba nuclear. A sua ação, ela tem que ser assim, ó. Em vez de você querer amontoar muita pólvora, fazer muito barulho, vá para o interior da sua alma e vai dividindo aquilo que você criou camadazinha de proteção. Ah, esse conforto que eu queria ter aqui, ali, acolá, você vai quebrar esses pequenos confortos, aqui daí vai virar uma bomba atômica na sua alma. E aí sim, você pode ir longe. Faça com a sua alma, com as suas ações, aquilo que acontece com uma estrela. Explica, Max, o que acontece quando uma estrela ela é pressionada e chega até o máximo da sua pressão? É um processo que a gente chama de fusão, né? De fusão nuclear, né? Ela começa a ficar mais pesada na ponta do que no interior, então ela colapsa para dentro e os átomos, eles ficam tão unidos, né? Que acontece ali esse fenômeno que a gente chama de fusão, e aí você libera aquela energia dos átomos e ali você produz de tudo, né? Por exemplo, o ouro, né? Todos esses metais pesados que nós temos no nosso planeta foram forjados dentro das estrelas. Porque não existe outro lugar capaz de forjar isso. Ou seja, não é possível que isso tenha vindo de um processo natural dentro da Terra. Exato. Veio de fora. E só um processo de uma supernova é capaz de produzir isso. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Quanto mais eles nos pressionam, mais riqueza nós podemos dar. É isso aí. Só que isso precisa ser pensado. A ação humana, ela precisa da razão direcionando a vontade. Não basta desejo, vontade de querer fazer. É necessário direcionar. Olha, uma vez que nós somos pressionados, nós somos expurgados, cada vez mais força nós teremos. E essa é a grande diferença da luz entre as trevas. As ações dos filhos da luz, elas são conduzidas misteriosamente pela providência divina. Enquanto que a ação dos filhos das trevas, elas podem parecer mais barulhentas, mais vitoriosas. Mas elas são confusas porque elas não têm sabedoria. E elas não são conduzidas pela divina providência, elas são usadas pela divina providência. Então confiemos em Deus, façamos a nossa parte, mas para isso é necessário pisar no mundo real. Não é fazer como os militares fazem hoje com o Bolsonaro, bate no ombrinho dele e fala assim, você tem muito apoio popular, você tem muito apoio popular, você tem muito apoio popular, você tem muito apoio popular. É pisar no mundo real, saber o que está acontecendo no Brasil. Estruturar, organizar, para quando houver o momento da fusão nuclear da direita, a gente poder liberar ouro para tudo quanto é lado. Isso aí. Então, já passamos mais de